Então, gente, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a fazer uma borda camuflada usando produtos mais em conta, tá? Não esquece de deixar sua curtida, inscrever no canal, ir lá no Instagram e seguir também pra vocês acompanhar os conteúdos diários e foca na aula aí direitinho que vocês vão aprender a fazer aquela borda camuflada maravilhosa. Beijo e boa aula! Então, gente, eu vou ensinar vocês a fazer uma borda camuflada com os gel da XD, claro. Então, eu vou começar aí, eu peguei o branquinho primeiro e eu vou cortar o lacre do branquinho para eu começar a fazer a pigmentação, tá bom? Eu sempre corto com a tesourinha assim, ó, porque eu consigo tirar ele certinho, né, para poder misturar tudo bonitinho e ela sai inteirinha, ó. E aí eu vou tirar e vou fazer aquela misturinha que a gente ama. Vou colocar uma gotinha de esmalte em gel branco, né? E eu usei para fazer esse aí, o da DayZ. E aí eu vou vir e vou colocar 2 gotinhas de top coat para ajudar na catalisação do gel, tá bom? Primeiro eu coloco o branquinho e aí depois eu coloco o top coat, tá bom? E aí, depois que a gente colocar, né, o gel, né, o esmalte em gel branquinho e as gotinhas de top coat, a gente vai misturar isso aí, a gente vai entrar na missão batedeira. A gente vai misturando, para esse gel poder ficar mais branquinho e a gente conseguir fazer aquela borda livre da borda camuflada bem branquinha, né, para ela ficar certinha, ficar bonitinha. E a gente vai mexendo, vamos misturando aí até esse esmalte em gel e esse top coat dissolver totalmente no gel. O gel da XD branco, ele é branquinho, mas eu gosto dele um pouquinho mais branco do que ele já vem. E aí eu prefiro fazer, colocar aí uma gotinha de esmalte em gel branco para ele poder ficar mais branquinho. E aí, vamos mexendo direitinho, ó. Terminei. Eu vou fechar ele agora para eu ir para parte 2. Vamos agora pegar o natural, tá bom? O natural também XD, né? E vamos colocar nele só top coat, tá bom? Primeiro eu vou cortar esse lacre, vou tirar o lacre aí e vou acrescentar 2 gotinhas de top coat para poder ajudar na catalisação, tá? O XD é um gel maravilhoso, eu uso ele desde que eu comecei a trabalhar com alongamento, nunca tive problema. E agora, né, a gente colocando esse top coat, o tempo de secagem dele fica melhor, ele seca, ele não tem aquele problema de levar na cabine e não secar. A cor dele é maravilhosa, esse natural, olha só que linda essa cor. Então eu nem vou fazer nenhuma alteração nessa cor, eu vou apenas acrescentar 2 gotinhas de top coat para poder ajudar na secagem dele, para poder secar mais rápido. E aí vai ser da mesma forma que a gente fez com o branco. Coloquei as 2 gotinhas e eu vou mexer esse gel bastante para poder dissolver o top coat e ele fazer aquele efeito top, secar direitinho, tudo certinho no devido lugar. E eu vou mexendo bastante mesmo para poder dissolver o top coat aí dentro dele. E olha só, gente, a cor desse gel é maravilhosa, muito linda mesmo. Vale muito a pena vocês testar, porque são produtos acessíveis, dá para qualquer pessoa estar comprando. E se você manusear com calma, você consegue um resultado tão bom quanto o gel mais caro, tá? É você saber mesmo trabalhar. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aplicar minha fibra e eu vou usar a capa base da DayZ, que é esse band-aid, né? E aí eu vou aplicar direitinho aí a capa base sem deixar escorrer para a cutícula, viu, galera? Não pode deixar escorrer, porque se cair na cutícula tem aquele perigo de dar infiltração, descolamento, né? E a gente não quer de maneira alguma que isso aconteça. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, né, essa capa base para ela ficar bem certinha
em cima da lâmina. E aí eu já vou vir com a minha lanterninha e vou secar aí na faixa de uns 10, 15 segundos, tá bom? Para eu poder aplicar minha fibra. Eu vou vir agora, através do ponto zero, vou colocar o produto, né, da capa base para poder aplicar minha fibra, tá bom? E eu vou vir com a fibra e já vou fazer o encaixe dessa fibra aí direitinho, tá? Vou colocar. E aí, quando eu coloco, por essa capa base ser bem líquida, ela absorve muito rápido a fibra. E isso é excelente, porque a gente não precisa ficar tentando colocar a fibra, né, dentro do produto. Então, eu falo que quanto mais molinho esse produto de fazer aderência da fibra, mais fácil vai ser, porque vai absorver mais rápido. Mas tem que trabalhar com cuidado também, porque senão a fibra junta, senão a fibra suja, senão a fibra abre buraco, e é o que a gente não quer de jeito nenhum, né? E aí, olha só, deu até um trabalhinho para eu colocar essa fibra no cantinho, mas no final deu tudo certo. É aquela coisa que eu falo, gente, nada na vida é perfeito, não existe perfeição. O que a gente tem que fazer é buscar correr atrás e entregar o melhor de si sempre para todas as nossas clientes. É isso que eu faço no meu dia a dia. Não adianta eu fazer algo tão perfeito, porque ainda não vai estar perfeito. Então, o que eu tenho que fazer é isso aí, ó. Eu vou encaixando bem nas laterais, certinho. E eu só vou secar quando eu tiver certeza que minhas laterais estão preenchidas, tá? Eu me preocupo muito com as laterais, porque quando abre buraco nos cantinhos, não tem nada mais triste que isso, gente. A gente tá lá na luta e no final a gente vê um buraco lá faltando fibra, né? Aí eu sequei com a lanterninha aí também, uns 10 segundinhos. E aí depois que eu secar esses 10 segundos, eu vou voltar fazendo a camuflagem da fibra, que a gente tem que tirar aquele degrau que tá ali no meio, porque senão na hora que a gente fizer o lixamento, vai ficar lá aquele degrau de todo tamanho, né? Eu vou ultrapassar um pouquinho da minha borda livre, para quê? Para a fibra não juntar. Eu ultrapassei a minha borda livre justamente para essa fibra não afunilar, porque também não existe nada mais difícil do que quando você tá fazendo tudo certo, aí na hora de selar a fibra ela junta, a gente fica de cabelo em pé. É muito normal, mas ultrapassando assim na borda livre, vocês vão ver, diminui muito essa questão da fibra funilar. E aí eu vou cortar, né, a borda livre certinha. Eu não sossego enquanto eu não deixo essa borda livre aí da fibra bem retinha, né, e já deixo ela um pouquinho maior do que o cliente pediu, porque eu vou precisar de lixar ainda, então eu deixei ela maiorzinha. E aí, agora eu vou vir usar os preciosos que a gente fez, a misturinha lá no começo do vídeo, né? Eu vou começar fazendo a aplicação com branquinho na borda livre e na fibra, né? Vou selar por cima e por baixo. E aí a gente vai fazer com bastante capricho, desenhar bem o contorno aí em volta dessa borda livre, para ficar a perfeição sagrada. Vamos lá. Aliás, né, não existe perfeição, mas a gente tenta chegar lá. E aí a gente vai fazer isso aí, ó. Vai selando, vai encaixando esse branquinho aí na ponta, direitinho, certinho, ó. E aí, depois que a gente fizer isso aí, que a gente já colocar o gel na parte de cima, a gente vai virar a mão pra gente selar a parte de baixo, tá bom? Vamos com calma, ó, o que eu fiz aí? Lá no cantinho, tá sem gel, lá nos cantinhos. Eu vou usar o meu pincel fininho pra eu levar o gel lá naquele cantinho, naquele buraquinho lá, porque eu sei que com o grandão eu não vou conseguir, né? Então eu vou pegar esse pincel fininho que eu consigo colocar o gel nos cantinhos sem atrapalhar meu desenho aí da borda camuflada. Vou vir aí por baixo, agora, ó. Vou selar direitinho, fazer aquela estrutura mais grossa, né? Porque não adianta passar, né? Vamos falar miséria de gel. O negócio vai ficar fino, vai trincar, né? E na hora de curvar vai fechar demais, na hora que você colocar a presilha vai fechar. Então a gente faz bem reforçada essa borda livre, a gente estrutura essa borda livre por baixo bem grossinha, tá bom? Não pode deixar
entrar em contato com o dedo, com a pele da pessoa. Olha só como que já ficou bem mais branquinho, olha só. E os fios de fibra já camuflaram todos, eles já sumiram. Agora o que eu vou fazer aí é alinhar esse contorno em volta aí, ó, da borda livre da unha natural dela. Olha só, vou fazer o desenho contornando para poder ficar certinho. E a gente usa o pincel fininho porque a gente consegue fazer isso aí melhor com o pincel fininho do que com o pincel mais grosso. E a gente vai puxar assim pro cantinho e vai assentar esse gel bonitinho, certinho. E aí, na hora que a gente fizer isso, como eu estou usando o XD, eu vou secar 10 segundos, tá bom? 10 segundos e já vou ficar com o meu alicate preparado para eu fazer essa curvatura, tá? Já fico com ele armado para quando sair da cabine eu já vim e fazer a minha curvatura, olha só. Coloca esse alicate posicionado ali pertinho do ponto zero, ó, pra gente abraçar as paredes laterais. E aí não tem erro. Olha só isso aí, como que vai ficar bacana. Segura aí com o alicate uns 10, 15 segundinhos para essa curvatura, né, fixar aí. E aí depois que a gente fizer essa curvatura, a gente vai vir, né, com o gel natural, tá bom? Com o gel natural. Olha só a curvatura como que ficou certinha. E aí eu vou vir lá com o natural X e D para eu poder fazer o meu ponto de tensão sobre o branco, né? Então a gente vai pegar com bastante cautela, com bastante cuidado, sem excesso de produto. Eu vou pincelar em toda a extensão uma camada fininha do meu gel. Vou fazer isso daí direitinho e vou puxar levando por cima do branquinho na ponta, tá? E agora eu vou vir com mais uma camadinha, né? E vou colocar aí no centro do alongamento e vou espalhando. Eu gosto de fazer esse fundinho mais fininho e depois colocar uma camadinha mais generosa por cima, porque assim evita mancha. E essa dica é boa até para você usar gel branco para fazer o ponto de tensão. A gente faz uma camadinha primeiro, fininha, né? E aí depois a gente vem com uma camada mais grossa, porque isso aí ajuda muito a evitar as manchas, tá? E aí eu vou levar nos cantinhos até aonde dá. E depois eu venho com o pincel fininho auxiliando para fazer esse contorno em volta da cutícula. Entendeu? Eu vou fazendo isso daí para eu manter o controle de produto. E depois, se precisar de mais algum gel, se tiver um lado mais baixo do que o outro, ou no meio tiver fundo, faltando produto, eu vou lá e completo com mais um pouquinho de gel, tá? Pego lá um pouquinho e coloco no meio. É isso que eu vou fazer, ó. Peguei um pouquinho e vou colocar ali no centro da estrutura e vou espalhando, tá? Com bastante calma. Por quê? O ponto de tensão, ele tem que ficar certinho, ele não pode ficar um lado alto e o outro baixo. Ele tem que estar todo da mesma altura, de lateral a lateral, tá? E aí a gente vai ajustando, faz o controle de produto, já deixa ele bem simétrico, leva lá na cabine, depois que ele estiver certinho no lugar, e deixa secar 15 segundos. Aí eu vou fechar, ó, o gel natural da marca XD e o gel branquinho também, que foi os dois que eu usei para fazer essa borda camuflada, tá? E aí depois que eu deixar secar na cabine os 15 segundos, eu já venho com o alicate novamente, pressionando aí no meu ponto zero de leve, suavemente, pra gente não machucar a unha da nossa cliente, tá? É bem de levinho. E depois que eu fiz isso aí, né, essa etapa do alicate para reforçar essa curvatura, eu vou colocar minha presilha, tá? Eu sempre coloco a presilha e vou reparando para ver se tá certinha, né? Se ela não tá para um lado, entortando para o outro lado, entendeu? Ela tem que estar bem certa. Agora eu encaixei ela mais certinha ainda. Levei na cabine e sequei 2 minutos, que é o tempo de secagem final do XD. E aí depois que eu sequei os 2 minutos, eu espero um pouquinho para eu poder remover minha presilha e fazer a higienização para tirar a goma do gel, tá? Pra gente começar a fazer o nosso lixamento. E aí,
eu venho com o algodão prensado mesmo e um pouquinho de prep para eu tirar essa goma, tá? E aí a gente limpa bem limpinho para começar a fazer o lixamento. Primeiro eu faço as duas laterais, né? Eu já deixo bem alinhado essa estrutura certinha. E depois que eu fizer as duas laterais, eu faço a minha ponta ficar retinha, tá? Eu sempre começo nas laterais, olha só. Mantenho a lixa bem reta, né? Bem rente. Com cuidado para não lixar o ponto zero, tem que tomar bastante cuidado. Porque se a gente abrir buraco, depois a gente tem que ficar voltando para repor fibra. E isso fica extremamente chato. E fora que atrasa muito o nosso trabalho. Aí, agora que eu fiz as laterais, eu vou acertar minha ponta. Vou deixar ela bem retinha para ficar com uma simetria bem bacana, né? E aí depois que eu fizer o lixamento da ponta, eu vou conferir as minhas bordas. Isso aí, ó, a quina, para ver se ela não tá caída, se ela não tá virada para baixo, né? Sempre faço essa conferência aí antes de fazer o meu nivelamento, ó. Tô conferindo a outra borda para ficar certinho, tudo alinhado e volto mais uma vez ali na minha ponta, né? Porque como eu mexi nas bordas, eu tenho que voltar e conferir a minha ponta novamente. E aí, depois que eu fiz todo esse processo de lixamento de laterais, eu faço um lixamento de lateral bem alinhado para eu conseguir alcançar um resultado bem natural. Eu deixo essas paredes laterais sempre bem alinhadas, né? O lixamento meu manual, ele demora mais do que o com motor, né? Porque as minhas paredes laterais e a ponta estando tudo quadradinho, certinho, a parte do motor fica fácil de estar fazendo. E aí, agora que eu já lixei as paredes laterais e a ponta, eu já venho com o motor para fazer o nivelamento, para deixar aí o ponto de tensão todo linear, todo da mesma altura, todo certinho, baixinho, né? Porque não se usa mais ponto de tensão alto, a gente consegue obter um resultado mais natural. Eu começo fazendo aí a área da cutícula, né? E aí depois eu vou descendo, vou nivelando com bastante tranquilidade, não precisa de pressa, né? Porque a gente tem que fazer nos detalhes para a gente conseguir um resultado bem bacana, tá? E aí, vou fazendo o meu nivelamento direitinho. Depois que eu nivelar bem a ponta, né? O meio e a área da cutícula, eu fizer esses 3 pontos de nivelamento e eles ficarem alinhados certinho, eu venho na minha curvatura para fazer o acabamento fino, tá? Vou aí com a minha broquinha inclinada em um ângulo de 45 graus, para ser mais específico, e vou forçando ela aí na pontinha, com essa inclinação, porque o acabamento fino, ele é só na ponta, tá? A gente não faz com a broca reta, a gente não pode comer a estrutura interna. E aí, depois que eu fiz essa pontinha, deixei ela bem fininha, eu já vou fazer o acabamento na cutícula. Eu vou vir com essa broquinha de tungstênio, vou abrir bem essas laterais para eu fazer a limpeza da área da cutícula direitinho, para não deixar nem um pontinho de gel para poder dar infiltração ou descolamento, né? E eu vou tirar bem aí em volta dessa cutícula esse excesso de gel, tá? E nivelar também para ficar bem baixinho. Depois que eu fiz esse nivelamento da área da cutícula, eu já aproveito a broca para poder limpar a minha borda livre por baixo, ó. Eu pego, limpo a minha borda livre, eu já nivelo ela e deixo ela bem certinha, bem arrumadinha, para quando eu for finalizar, ficar bem lisinho, né? Essa parte de baixo, que é muito importante a gente limpar aí embaixo para não ficar grudando sujeira ao decorrer do mês, entendeu? É de grande importância essa higienização que a gente faz embaixo. E quanto melhor ela fica, mais natural o alongamento vai ficar, tá bom? Eu capricho nessas etapas de lixamento, porque são elas que entregam a simetria, entrega a naturalidade, entrega todo aquele conjunto de expectativas para nossas clientes, tá bom? É muito, muito, muito importante fazer um acabamento bem feito. E aí,
Depois que eu limpei a parte de baixo direitinho, eu vou voltar com a minha lixa manual conferindo as minhas bordas, para ver se ficou certinho, para ver se não tem algum pelinho, para ver se não abriu nada, né? Checar para ver se tá tudo alinhado, tudo certinho. E aí eu volto, ó, nas paredes laterais também, eu olho se tá certo, volto na ponta mais uma vez, volto fazendo aquele check-up, eu vou checar tudo para ver como que tá. E aí, como eu lixei a ponta, eu volto novamente com a minha lixa para poder afinar, porque como eu lixei, acabou engrossando um pouquinho, né? Depois que eu fiz todo esse processo, eu venho para a lixa polidora, para poder selar essa área da cutícula, para poder deixar bem limpinho, né? Aí por cima, lisinho. A lixa polidora, eu falo, gente, dá uma cara nova pro alongamento. Deixa ele simétrico, deixa o ponto de tensão todo por igual. Então, é muito importante fazer esse polimento. Não tem como fazer e não polir, né? Polimento é fundamental para um resultado bom. Eu vim agora com um pouquinho de primer, né? Aí em volta da cutícula para poder deixar mais seguro, evitar infiltrações. E vou finalizar agora com o top coat branquinho, que é um que eu fiz a misturinha. Quem me segue no Instagram já viu lá que eu fiz, né? Postei um vídeo ensinando a fazer esse top coat, que não tem muito segredo, né? Justamente para poder dar aquela suavizada na cor do gel, que fica muito bonito, valoriza demais, fica com aquele aspecto de limpeza incrível e que faz muita diferença. Olha só para vocês verem que coisa mais natural que ficou essa estrutura. Fiz isso daí, vou levar na cabine por 1 minuto. E aí eu vou voltar, vou selar por baixo e vou levar também na cabine por 1 minuto, tá bom? 1 minuto em cima e 1 minuto embaixo. E vou finalizar com meu olhinho na área da cutícula. E olha só esse resultado, gente, que bacana, né? A gente usou uns produtos bem acessíveis para poder fazer e ficou bem naturalzinha, bem com acabamento bem feitinho. E é isso aí, galera. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aprendido a fazer a borda camuflada, que isso encanta o coração das clientes, tá? E inscreve no canal, segue lá no Instagram e deixa sua curtida, ó. Beijinho e até o próximo vídeo.